Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Almoçando com a Doutora Bruna. Nós vamos falar muito sobre saúde, qualidade de vida, emagrecimento, autoestima, autorresponsabilidade. E eu trouxe duas convidadas aqui muito especiais para mim também. E eu vou apresentar elas para vocês. Aqui a Alessandra. Conta um pouquinho pra gente, Alê. Quem você é, como que você faz parte da minha vida. Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para esse podcast. Como eu havia te falado, é a minha primeira participação. Estou adorando estar aqui, fazendo essa estreia com você. Eu sou maquiadora, professora de maquiagem, sou criadora de conteúdo na área de moda e beleza. Também sou personal stylist. E eu já estou com a doutora Bruna, já tem 3 anos, né? 3 anos de relacionamento. Comecei com a doutora Bruna em busca do programa de emagrecimento. Na verdade, eu recebi um artigo seu para postar no blog. Verdade, foi o blog primeiro, ela tem um blog. Meu blog é alessandrafaria.com. Então, a doutora Bruna me mandou uma pauta, eu achei super interessante, estava dentro do que eu estava procurando na época. E aí, entrei em contato com a doutora Bruna e já tem 3 anos que estamos aí, uma fazendo parte da vida da outra, né, Bruna? Foi um processo muito bonito, né? De cuidados hormonais, né? Da menopausa, essa parte do emagrecimento, a low carb. Foram quantos quilos, Alê? Você lembra? Eu sei, eu peso até hoje, todo dia. 15 quilos de gordura, que eu eliminei em 3 anos. Né? Muito mais saúde. Saúde, disposição. Lembrando que nesses 3 anos, no meio do processo, eu entrei no climatério, né? Então, meus hormônios, na metade desse processo, mais ou menos com 1 ano e meio de acompanhamento, os hormônios piraram e era como se a gente começasse do zero, como se fosse uma outra Alessandra, um outro corpo. A gente teve que reaprender tudo ali sobre aquele corpo. Foram muitos fogachos, né? Nossa. Muitos sintomas aí. Eu lembro dela me ligar e falar assim, pelo amor de Deus, Não me aguento. ajuda com Nossa. esse calor, porque eu não tô aguentando mais. Menopausa é uma fase ímpar, né, da vida da mulher e que a maioria sofre mesmo. E o ideal é que tenha um acompanhamento para minimizar esse sofrimento. Falar que a gente vai sumir com ele não tem como, né? Mas a gente vai tentar fazer dele o mais leve possível. Fazer de tudo para ter um pouco de qualidade de vida, né? Porque esse climatério, quando ele vem com sintomas muito intensos, a gente perde completamente a qualidade de vida, né? Então, tem que ter acompanhamento. A mulher hoje, ela tem que ter consciência que ela não precisa passar por isso sozinha. Ela tem profissionais em todas as áreas que podem ajudar para minimizar isso e fazer ficar uma coisa assim um pouco mais tranquila. E a minha segunda convidada, que é a Jeanne, que é minha terapeuta, me ajudou muito nesses processos de, principalmente, de me entender, né? Fé, espiritualidade. Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Boa tarde, gente. Bruna, muito obrigada pelo convite. É uma alegria, é um prazer estar aqui hoje. Vou contar um pouco da minha história. Eu tenho 51 anos. Desde os 19 que eu comecei a trabalhar, sempre na área de vendas, e cresci muito rápido, a ponto de ser gerente geral. Passei a ser empresária, tive minhas empresas. Profissionalmente, a carreira foi muito linda, foi perfeita. Até que chegou um dia que eu falei, isso não me traz a felicidade que eu procuro, não é o que eu busco. Está além do valor material, e o meu sucesso pessoal, ele demandava mais de ver a alegria das pessoas, não era só no que o dinheiro trazia, embora eu sabia que era importante. Então eu voltei aos meus dons, autodidata, por isso terapeuta holística, e um dia eu ouvi uma coisa muito linda, que uma pessoa falou comigo, autodidata é alto, vem do alto. Então, é Deus te usando. E foi o que eu entendi. A partir daí, eu fui fazer a formação de coach. Inclusive, também entrei para a mentoria, atuando na mentoria como life coaching. E comecei a trabalhar os dons como terapeuta holística. Sempre trabalhando o processo dentro daquilo que estava na Bíblia. Ou seja, se eu consigo estar bem com as pessoas, se eu consigo estar bem à minha volta, eu consigo estar bem comigo mesma. É necessário para que eu encontre equilíbrio, que eu tenha a mente tranquila para que tudo à minha volta possa florescer. E foi nesse processo que a Bruna chegou. Foi tão lindo quando ela chegou para o meu atendimento
que eu estava um pouquinho acima do peso, era pandemia. Então era aquela coisa, né, da gente comer um pouquinho mais. E a Bruna falava com tanta alegria, com tanta propriedade do trabalho dela, da mente magra, das clientes. E eu ficava um pouco envergonhada. Eu falava, puxa, eu comecei a tratar a minha mente para a Bruna. Aí ela chegava e falava, o que você está fazendo? Com ela. Eu estou me tratando, eu estou colocando a minha mente para trabalhar junto comigo para que eu consiga alcançar um peso ideal. E ela ficou calada, ela podia ter falado comigo, vamos para o meu consultório, mas não, ela não fez isso, ela queria ver até onde eu ia. Ela falou comigo assim, eu quero ver, eu quero acompanhar isso, e me dava dicas, mas não me levava para o consultório. Porque o dia que ela me levou para o consultório, ela falou, eu quero você levando para as minhas clientes o que você conseguiu em você. E foi tão feliz para mim, Bruna, foi tão legal, né? Porque é mais do que certo. Quando eu estou bem comigo mesma, quando eu estou com a minha mente tranquila, quando eu estou com a minha fé, né? Porque a fé é tudo. A fé move montanhas, porque aquilo que eu não dou conta, eu peço a Deus, eu peço ao universo, eu peço ao poder espiritual que esteja comigo, que me guie, me conduza e me dê sabedoria para que eu possa fazer aquilo que é necessário. Então, nesse processo, existe um peso que é tirado da gente. A gente consegue ficar leve, a gente consegue ficar fluida. E é interessante porque essa leveza vem no corpo físico também. O peso, ele vai diminuindo. Quando você assusta, você fala, olha, eu cheguei onde eu queria. Mas é um processo de vida, é um processo que atinge todas as nossas áreas de nossas vidas, porque eu não consigo estar bem só se eu estiver magra. Eu consigo estar bem se todas as áreas da minha vida estiverem equilibradas. Então, acho que esse é um processo, e não é difícil, pode parecer difícil a princípio, né? As pessoas podem falar assim, como, né? É uma utopia? Não, não é. É um processo, é diário, e é a gente mesmo, não é sobre o outro, é sobre o que eu posso fazer por mim e aonde a minha fé pode me levar e pode me sustentar. É sempre uma decisão, né? Então, estar bem é uma decisão, tanto em relação ao corpo, em relação à mente. Então, lógico que tem momentos que a gente não está bem também, e aí a gente busca primeiro com a gente. Eu brinco que essa guerra é comigo primeiro, né? Então, os nossos momentos de tristeza, às vezes a gente tem tanta coisa para agradecer e a gente esquece o que a gente tem para agradecer. A gente lembra só dos momentos ruins, das dificuldades que a gente tem. E o intuito aqui é trazer pessoas normais, reais, que superaram, né? Que se superaram primeiro e depois venceram o peso, a balança, a carreira, né? Sucesso não é para qualquer um, né? Eu falo que é um degrau que a gente vai subindo. Então, ninguém está lá no topo ainda aqui. Então, a gente está nesse processo de subir. Só que quando a gente sobe junto, fica mais fácil. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, que nós temos pessoas que têm dificuldades, que passaram pelos mesmos problemas que vocês passam. Eu gosto de contar que eu já ganhei 30 quilos, que eu já pesei 92 quilos no final da minha gestação. Por quê? Porque eu consegui identificar o erro, que era primeiro na mente. Então, enquanto a mente não muda, o corpo não muda. E assim, nós somos de uma era que a gente ouvia dos nossos pais, dos nossos avós, que saudável era ser gordo. Vocês ouviram isso? Sim. Tá forte, tá bonita. Era isso, Come. né? Então, por anos, a gente passa tendo que mostrar para o nosso subconsciente que não é isso mais o real, que não é o que eu concordo mais. Então, isso é o que eu falo muito da mente magra. Então, é aquele que eu olho para um alimento e eu consigo identificar nele se ele é bom ou ruim para mim, se ele me aproxima ou me afasta do objetivo. Então, eu sempre peço meus pacientes para se fazer essa pergunta. Então, antes de comer qualquer coisa, para tudo, respira, conta de 1 até 5 e faz essas 2 perguntas. Qual é o seu objetivo? Aí você se pergunta, qual que é o meu objetivo? Se eu comer isso daqui, eu vou me aproximar ou vou me afastar do meu objetivo? E a segunda, isso é bom ou é ruim para mim? Porque todo mundo sabe, né, gente, o que é bom e o que é ruim. E se não souber, eu brinco que tem uma regrinha muito prática. É da natureza? Então é bom. É industrializado, embaladinho? É ruim. Então, com essa regra aí não tem erro. A gente sabe
que a low carb, ela vem da era paleolítica, né, do homem das cavernas, que ele comia o que tinha na natureza. Naquela época não tinha obesidade, não tinha diabetes, não tinha infarto, ou se tinha, a gente não conseguia identificar, né? Mas pelo menos a gente via que ele era um homem que caçava para obter o alimento, então ele fazia uma atividade física e comia tudo o que conseguisse, porque não tinha como armazenar. Então o próprio corpo se tornou esse reservatório do excesso. E é o que a gente briga todos os dias, que é a obesidade, né? Então, é para a gente poder entender que isso é construído no dia a dia. Eu falo muito com os pacientes, tente não tornar essa escapulidinha, a exceção, uma rotina. Porque é isso que atrapalha tudo. Então, hoje eu posso. Se eu realmente quiser, eu posso. Desde que eu saiba que no dia seguinte eu tenho um novo dia para recuperar o que eu fiz ontem, porque eu não posso fazer de novo, né? Não pode virar um hábito. Conta aí, como que você lida com isso agora? Nossa, foram 3 anos de muito aprendizado, né, Bruna? Gente, a Bruna me ensinou muita coisa, porque quando eu cheguei no consultório, eu não tinha uma dieta assim muito doida, nem muito, não era uma dieta excessiva, e eu achava que eu comia bem, né? E eu ficava frustrada de estar tentando emagrecer, e fazia dieta e malhava com o personal e não tinha resultado. Mas, na verdade, eu não tinha o conhecimento dos alimentos. E também não tinha o conhecimento da mente. Então, são 2 vertentes que eu acho, assim, que foi o que eu aprendi. Então, não ter o conhecimento do alimento é você achar, por exemplo, que as frutas são perfeitas. Elas são maravilhosas. São todas cheias de vitaminas, são ricas em tudo, até em líquido. Mas elas são riquíssimas em açúcar. Então, se você está ali tentando emagrecer, a fruta, de repente, não é a melhor opção. E você não tem essa consciência. Então, eu achava assim, não, mas eu como muito pouco. Só que na minha alimentação tinha pão, tinha arroz, tinha umas 3 frutas ao dia. E para o meu físico naquele momento, para a minha idade, provavelmente eu já devia estar um pouquinho já iniciando o climatério. Então, aqueles alimentos ali, eles não iriam me ajudar, igual você falou, eles não iriam me ajudar a chegar no meu objetivo, né? E aí, a outra questão, a questão da mente, que é o quê? Você começar a ter uma consciência da sua mente e você ter uma consciência de si mesmo. O que acontece muito com a gente, quando a gente está tentando um emagrecimento, a gente já tem a consciência de qual objetivo a gente quer, mas a gente não está desembolando, o negócio não vai. É porque, às vezes, você não presta atenção em si mesmo. Então, você não vê o que você coloca na boca. Isso é gravíssimo. Porque você vê cachorro, você vê filho, você vê marido, você vê emprego, você vê o colega de trabalho, você vê a escola do menino para casa, mas você não se enxerga. E no meio dessa confusão do seu dia a dia, você bota um trem na boca aqui, um negócio na boca ali, você nem vê o que você está ingerindo. Você não olha para o alimento e fala, peraí, por que eu estou pondo isso aqui na minha boca agora? Eu estou com fome? Está no horário? E a gente que tem filho, né? Não sei se você passou por essa fase, Bruna, e você, a gente acaba comendo um restinho, né? Eu lembro sempre de Que você, mania, mas eu gente. lembro muito de você, porque eu nunca comi o restinho, não. Nossa, Mas tem que vários mania. pacientes que falam isso pra mim, que vai fazendo e vai provando, e depois o que sobra come. Eu não entendo porque que as mães dizem que isso está lá nos primórdios, né? Que nos homens das cavernas alimentavam as crianças primeiro, aí se sobrasse, a mulher comia, sei lá. Eu acho que era o cansaço. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que era o cansaço, tá na mão. Eu vou falar a fácil. verdade. Teve uma apresentadora de TV que uma vez falou assim, não, eu nunca como o resto dos meus filhos, que eu não sou lixo. Essa frase ficou na minha cabeça. Porque são comportamentos que a gente faz que a gente não está percebendo. E é aí que a gente não chega no nosso objetivo. E isso vale para qualquer meta que a gente tiver. Não só do emagrecimento. Seja uma meta profissional. A gente fala assim, eu quero chegar lá, mas a gente não presta atenção no processo. E nem em si mesmo, que eu acho fundamental. Tem que olhar para si. A maioria não acredita em si mesmo, né? Não acredita, não Eu olha acho para que si. Esse processo de autoconfiança não é fácil, né? Não, Porque, não é fácil. principalmente, pessoas que têm que emagrecer mais, 30 quilos, né?
A maioria delas pensa assim, eu vou ali fazer uma cirurgia bariátrica, porque aí eu sei que eu vou conseguir, porque eu sozinho não vou conseguir, né? Eu escuto muito isso. Então, a gente tem os profissionais para poder ajudar, mas se você não acredita no seu poder, no seu potencial, não tem quem faça isso dar certo, né? Não tem como. Então, eu acho que esse poder aí de autoconfiança, que a gente tem que exercitá-lo diariamente. Então, tem os exercícios de espelho, você para, olha pro espelho, fala, você é boa, você vai conseguir, vai dar certo. Quem nunca precisou disso, né? Só que muita gente não sabe que isso existe, não sabe como usar, né, dos artifícios que tem aí na literatura, tudo, para poder aumentar a sua autoconfiança e atingir seus objetivos. E eu acho que o trabalho da Dini ajuda muito nisso, né? Em botar as pessoas, elas se enxergarem, elas poderem acreditar mais nelas. Conta um pouquinho. Como a Bruna apareceu na minha vida num momento em que eu tinha engordado 10 quilos com a pandemia. Hoje já acabou, né, Bruna? O que acontece? Eu me vi com vergonha de mim mesma, como que uma profissional tão qualificada como Bruna, depositando tanta confiança em mim, poderia me enxergar até com respeito como uma profissional que ia levar o melhor para ela. Aí eu entendi que a mente estava boa, que eu sou uma pessoa super feliz, super de bem com a vida. Eu agradeço a Deus todos os dias o dom de estar viva. E se tiver problema, eu entendo que eu preciso de encontrar uma solução. Então, eu sou essa pessoa 100% positiva. E eu entendi que eu devia isso à Bruna, até pelo meu profissionalismo também. Então, como coach, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que é que você quer? Então, as minhas escolhas vão definir os resultados que eu vou ter na minha vida. É muito importante a gente entender que aquilo que eu escolher, independente de ser um alimento ou não, aquilo vai afetar minha vida. Um sim vai mudar a minha vida e um não também. São permissões fortíssimas e que a gente tinha que prestar bastante atenção nelas e necessárias, né? Então, eu comecei a entender que a ansiedade não ia me levar a um emagrecimento. Muitas vezes eu ficava ansiosa, preocupada com as pessoas, com alguns pacientes, e acabava comendo sem perceber. A pessoa chegava, tomava um cafezinho, eu tomava aquele cafezinho junto. Aí eu percebi a disciplina da Bruna. Ela não tomava açúcar de forma alguma, era só adoçante. Então, o açúcar saiu do café. Foi a primeira coisa que eu entendi. Low carb, só queijo. Vamos tirar o bolo da mesa. E aí eu entendi também que não adiantava tirar só da mesa. Eu tinha que tirar também da casa. E eu fiz a minha família entender que era saudável e necessário que a gente mudasse a forma de agir. Incrivelmente também, a Bruna deu uma oportunidade para o meu filho fazer um estágio de biomedicina, que ele entrou bem gordinho, com 2 meses. Foram quantos quilos, Bruna, que ele emagreceu? Foi uns 12 quilos, eu acho. Quase 15 E eu não passei quilos. dieta para ele, que foi não, mais foi a legal. mesma coisa minha, Foi porque eu falo. mesmo. É a mesma coisa minha, porque eu falo, gente, a gente tem que saber o que a gente quer e onde quer chegar. Então, eu levo isso para os meus filhos. Aquela história que santo de casa não faz milagre, nem sempre. Porque eu acho que o santo tem que cuidar primeiramente dentro da casa da gente. Então, eu levei isso para os meus filhos também. Meu filho, na mesma época, emagrecendo, todo feliz. E eu falei, eu tô nessa. Então, é muito importante as escolhas. É muito importante o que eu levo para minha casa. É muito importante o que eu coloco na minha mesa. E é muito importante também eu entender, eu estou com fome ou isso é uma ansiedade? Realmente eu quero comer ou estou descontando algo? Aí eu comecei a falar, não preciso. Então, se era só uma tendência de colocar na boca, uma frutinha leve, eu comecei a ter esses hábitos e até hoje carrego comigo e sou super saudável hoje. E eu devo isso à Bruna. Claro que depois ela me levou para o consultório, falou, vamos dar uma acelerada em algumas coisas. Então, facilitou muito o meu processo, mas ela me deixou seguir sozinha, trabalhando a minha mente, trabalhando os meus comportamentos para que eu tivesse um resultado bacana. E eu ainda não terminei, não. Eu falei, olha, dá para melhorar mais um pouquinho. Então, a gente sempre pode se melhorar, se é aquilo que a gente quer pra gente. O que eu achei mais legal, né, do filho dela é que ele acompanhava comigo os atendimentos, né? Então, ele via eu falando com os pacientes. E aí, chegou um dia que eu botei ele para pesar, para ele enxergar, né, como que ele estava. E aí, um dia, ele começou a emagrecer, todo mundo começou a notar. E aí, ele falou assim, você viu que eu tô emagrecendo?
Aí eu falei, você tá seguindo as dietas, né? Aí ele falou, não, é porque eu não aguento mais ouvir falar mal do açúcar. Eu comecei a perceber que isso não deve ser bom mesmo, porque você fala tanto todos os dias isso. Eu acho que virou uma doutrinação, na verdade, porque, imagina, se eu falo 30 vezes isso num dia, ele ouvia 30 vezes. Ele chegou aí para Santa Luzia comigo, Santa Luzia atendia, sei lá, 15 pacientes numa tarde. E era tudo diabéticos, assim, alto grau, né? Então, os pacientes mais graves, com complicações da doença já. E aí eu falava muito das complicações. Você sabia que se você continuar usando açúcar, um diabético que já come pão, já come fruta, arroz, batata, macarrão, não precisa usar açúcar. Senão você vai ter problemas na vista, nos rins. Então, assim, e ele escutava isso tudo, né? O tempo inteiro. Ele devia pensar, na hora que ele comeu o doce, acho que devia travar, porque ele não conseguia. Ele falava, eu não conseguia comer mais. Ficava sua vozinha ali, né? Vale a pena a gente falar do provérbio, né? Diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. As pessoas que nos acompanham, os profissionais que são os nossos exemplos, né, gente? É muito importante que a gente escolha pessoas assertivas, que a gente caminhe de mãos dadas com pessoas que têm objetivos comuns aos nossos. Porque isso faz toda a diferença. Eu sou muito grata à Bruna pelo meu filho também. Gente, ele hoje tem uma vida tão saudável, engordou 1 quilinho. Mãe, tô na low carb. Isso é o seu exemplo, né, Bruna? Isso é legal a gente entender que é saúde e qualidade de vida que a gente busca. Quando eu falo assim, não comam açúcar, não é porque eu quero cortar de todo mundo, não é isso. É porque as pessoas perderam o controle, tá? Então, não é que ninguém possa usar açúcar. Não, pelo contrário. As pessoas podem usar de acordo com as suas necessidades. Só que ninguém sabe o quanto que precisa de... que não é nem de açúcar, de carboidrato, né? E às vezes esquecem exatamente que a fruta é um carboidrato, que a batata doce é um carboidrato, a abóbora. Então, às vezes, quando eu prescrevo uma low carb, tem gente que fala assim, mas eu vou ficar totalmente sem carboidrato? Eu falo, não, essa não é uma dieta que a gente corta todo o carboidrato. É uma dieta que a gente prioriza os carboidratos mais naturais. A gente tira o industrializado, o açúcar branco refinado. O que eu quero evitar é o pico de glicose e o pico de insulina, que é o de insulina que me faz acúmulo de gordura. Exatamente dependendo do que eu como. Já no atleta, eu quero o pico de insulina junto com a proteína. Para quê? Para ele ganhar massa magra. Então, depende do que eu como, de acordo com o meu objetivo. E as pessoas tendem tipo, você é muito radical. Por quê? Porque tem muita promessa por aí de, coma de tudo e emagreça. Até dá. Só que demora mais. Mas depende também de quem, né? Porque, por exemplo, a pessoa no climatério não dá para comer tudo, não. Não dá. Hoje eu não encaro a Bruna mais como radical. Eu encaro como disciplina, autodisciplina. E isso é lindo. Porque ela escolheu o que ela quer, ela sabe onde ela quer chegar, então ela segue esse padrão. Radical é a pessoa que não consegue enxergar com leveza o que ela precisa de fazer por ela. Então, é mais fácil culpar o outro, apontar a dificuldade do outro para mim não exercer aquilo que eu preciso de fazer, né? Então, o que eu precisei de colocar para mim quando eu conheci a Bruna foi exatamente isso. Puxa, eu assustava, mas eu falava, ela está certíssima. Ela segue um caminho que ela está onde ela quer estar, né? E isso faz todo o sentido. Então, não é radical, não é difícil. Difícil é a gente olhar para a gente mesmo, olhar para o espelho e falar, puxa, eu posso ser melhor para mim, eu posso fazer melhor do que eu venho fazendo e eu posso tentar. Cada dia, gente, a vitória é diária. Claro que não é do dia para a noite, ninguém consegue muito do dia para a noite. É diário, né? E de grão em grão, a gente chega lá, é um processo. E a gente nunca sabe o suficiente nessa vida, o aprendizado é diário em tudo. Então, a gente não precisa de querer tudo de uma vez. A gente pode se divertir nesse processo do aprendizado e o aprendizado também são os ganhos diários, né? Eu brinco muito, escolha o seu difícil, né? Então, a obesidade é difícil, querer uma roupa, não entrar é difícil e fazer dieta também é difícil, né? Não dá para falar que é fácil. É zona de conforto, é sair da zona de conforto.
Então, só que eu brinco muito que quem quer atingir os seus objetivos tem que sair da zona de conforto. Porque lá, embaixo do meu edredom, assistindo um Netflix e comendo meu pipoquinho, um chocolate, não é assim que eu vou alcançar, acho que nenhum dos objetivos, na verdade. Talvez só o de descansar, enfim, né? Então, é isso, é se desafiar, é melhorar 1% todos os dias, que é o nosso objetivo. Então, claro que vai ter o dia pior, né? O dia melhor, a gente tem, mas é isso, a evolução diária e se desafiar. Como que eu posso fazer melhor hoje? E a gente fala muito do propósito também. Eu acho que quando a gente encontra um propósito, depois que você encontra o porquê, né? O como nem é tão importante assim. Então, eu vou passar pelo que for necessário para eu atingir aquele resultado. E o propósito, para mim, é poder ajudar pessoas. Então, hoje eu tenho o propósito de poder ajudar mulheres a emagrecer, melhorar a saúde, qualidade de vida. E um outro propósito agora, que também é ajudar a mente das pessoas, né? Por eu começar a estudar o autismo, a gente entende que a alimentação e a mente têm tudo a ver, tudo a ver. Muito relacionado. Eu tenho TDAH também, e eu entendi que está tudo relacionado com o que eu como. Então, realmente, o açúcar, ele é viciante. Os estudos mostram que ele vicia mais do que a cocaína. Então, por isso, se você puder substituir o açúcar por um adoçante mais natural, né? Aqui a gente tem o exemplo do eritritol, né, com uma Grivegan. Então, esse é um dos que eu mais recomendo. Vocês que fazem a low carb sabem, exatamente porque eles são mais naturais, não viciam. O sabor não é igual, óbvio que não é igual do açúcar, mas é bem similar, né? Pra gente fazer as receitas, os bolinhos low carb, é o que eu mais recomendo. E essas cápsulas aqui, elas têm alguns suplementos aqui, que é o cromo, que diminui a resistência insulínica. Tem as vitaminas do complexo B, que a maioria das pacientes está com ela baixa. E a cognição é total voltada para o complexo B, né? A tiamina, a taurina. Então, são vários suplementos que vão melhorar aquele foco que a gente precisa ter para o processo de emagrecimento. Então, eles estão aqui junto com a gente nesse podcast, eles patrocinam a gente, mas eu só falo do que eu realmente uso e acredito. Então, por isso que eles estão aqui junto com a gente, porque eles são nossos parceiros. E tirar o açúcar é para todo mundo. Para mim, sim, né? Para todo mundo que quer emagrecer, sim. Para diabético, saudáveis, né? Sim. E um pouquinho pode de vez em quando. Como qualquer outra coisa na vida, um pouquinho não vai matar ninguém. Só o problema é que um pouquinho não pode ser todos os dias, vira um montinho, porque é tão bom que meu cérebro pede mais. Então, é o cuidado que tem que ter com os excessos. Um pouquinho todo mundo pode, de vez em quando. Então, e quem me acompanha, né, tanto no Instagram quanto as minhas pacientes, sabem. Às vezes uma ou outra me liga e fala: doutora, comi até passar mal hoje. E agora, o que eu faço? Volte para sua rotina o mais rápido possível. Sim. Então, essa é a grande dica. Dá para ir para academia hoje? Então, vai, faz o dobro aí e volta para a sua rotina. O seu organismo vai reagir contra tudo aquilo que você comeu, obviamente. O meu distende abdômen, eu tenho refluxo, passo mal. Cada um tem um sintoma que é o corpo realmente te mostrando que ele não quer mais aquilo. E é fácil até você entender mais o seu corpo quando você segue uma rotina mais adequada. Quando você sai muito, o que acontece? Olha, hoje eu sei exatamente o que me faz mal. E, ultimamente, né, por causa dos acontecimentos atuais, eu tenho andado mais ansiosa e andei comendo açúcar. E vamos falar do açúcar de novo. Durante toda a minha low carb, nesses 3 anos aí, eu tirei muito do açúcar. Teve um momento que eu não comia nada de açúcar. E eu sou viciadíssima com açúcar. Eu buscava o docinho em alimentos sem açúcar. No mercado tem muita coisa boa e muita coisa gostosa sem açúcar. Mas, enfim, aí tem meus filhos em casa, papapá, entrou um açúcar na minha casa. Gente, entrou açúcar.
Vai Eu comer. como. Não pode aquilo que ter a gente leva pra doce casa. na minha casa. Não pode É ter. o que você está escolhendo, né? Não pode ter. Só que às vezes eu não levo. Então, por exemplo, outro dia eu ganhei um panetone maravilhoso de uma marca aí que eu nem vou falar. Então, é assim, ele entra na minha casa às vezes por causa do meu trabalho como criadora de conteúdo. Mas eu comprar, então eu não compro, eu evito, porque eu sei que eu não vou ter o controle. Quando eu estou fora da minha casa, eu tenho controle. Tenho total controle. Agora, não pode estar dentro da minha casa. Porque quando a gente está em casa, parece. Mas eu reparto com todos, mas eu escondo. Você acredita que eu escondo o chocolate deles? Tudo. Eu escondo. Eu reparto, mas eu escondo. Então, gente, não tem como. E olha, só porque eu andei comendo açúcar. Não que eu comi muito. Não que eu tenha comido demais nos últimos dias, mas tenho comido todo dia. Fogacho piorou. Cansaço. Desânimo. Meu organismo está gritando. Não é para continuar. Então, eu tenho que voltar à dieta. Quando eu estava no auge, né, da necessidade do emagrecimento, que agora a gente já chegou no objetivo, né, que é um lugar perigoso, né? Quando você chega no objetivo é perigoso. Verdade. Manter, né? É perigoso, porque você tem que ter sempre um objetivo além. Quando eu estava naquele momento de querer o objetivo, se eu saísse da dieta, eu fazia exatamente o que a Bruna falou. No dia seguinte, dieta novamente rigorosíssima, exercício físico, sempre fiz nesses 3 anos. E aí agora, depois de comer esses doces aí, já deve ter bem uns 2 meses que eu estou comendo todos os dias. Eu falei, gente, não tem condições. Meu corpo não quer, ele não gosta, ele não quer, ele não dá conta, ele reclama. Tá aí o resultado. Eu sou uma prova de que o carboidrato, em algumas pessoas, então em mim, ele não cai bem. Se eu como macarrão, eu passo mal no dia seguinte. Passo mal, assim, de ficar tremendo, da pressão cair. É impressionante. Então, não tem como. E uma coisa que eu não sabia logo no começo do emagrecimento é que a quantidade de açúcar que todos os alimentos têm, né? Acho que só a carne, só mesmo a proteína pura não tem açúcar. O resto tudo tem. Né? Então fica muito difícil realmente você falar assim, na minha casa tem tudo saudável, mas eu vou comer mais uma balinha. Não dá para colocar a balinha, porque às vezes você já está no seu limite de açúcar. Autoconhecimento entra aí também, né? Conhecer o seu próprio corpo, porque quando a gente sai é que você vê o mal que aquilo faz. Né? Nossa. Eu tinha um refluxo grau 3 para operar. Eu tinha tanto medo de engravidar com aquele refluxo e não poder tomar os medicamentos para refluxo. Nossa. Que eu queria operar antes, né? E aí eu fui fazer alguns exames, o pré-operatório, só que o exame do pré-operatório deve ser pior do que a cirurgia, porque eu não aguentei. Aí tem um que você passa uma sonda, é complexo. E aí eu tirei aquela sonda e falei, não vou fazer. E agora, o que eu vou fazer? Então, meu medo era como que eu vou engravidar com uma doença grave e não vou poder tomar os medicamentos dessa doença, né? E aí, era o glúten. Eu curei desse refluxo quando eu fiz a low carb. Falei, como assim? Eu achava que era a carne que me fazia mal. Porque a gente tem essa tendência, porque ela é mais pesada, a digestão é mais lenta, né? Então, eu achava que era a carne que me fazia mal. Mas eu ia pro rodízio de pizza e comia 15 fatias e não conseguia dormir. Eu dormia sentada. Eu tenho um travesseiro de triângulo lá, só de refluxo, que eu dormia sentada nele por causa da massa, do glúten. E aí, bobeava, eu ia falar que era a linguiça, né, que tinha na pizza. 15 fatias. 15 fatias é tenso, hein? Já comi, tá? Eu aguento comer 1,5 e olha lá. Mas não é meu alimento preferido. Hoje, uma me faz um mal grotesco, assim. Eu faço a minha, low carb, que é uma fatia, porque a massa dela é feita com frango, queijo e ovo. Então, ela realmente dá saciedade, mas já comi, gente. Já comi 15 fatias de pizza. Nossa, nunca dei conta. Então, eu já fui compulsiva. Eu era dessas que o marido saía para trabalhar, ia fazer brigadeiro. Eu já comi uma panela de brigadeiro. Eu tive esses tempos de comer uma panela de brigadeiro. Quem nunca? Você falou uma coisa muito interessante aí, que é o déficit de atenção.
Eu também sou portadora de déficit de atenção. Praticamente 85% das pessoas que eu atendo também são. E o déficit de atenção pega o esquecimento. Então, a gente esquece. Às vezes eu posso esquecer que eu estou na dieta. Às vezes eu posso esquecer que aquilo eu não posso comer. E a gente vai no automatizado. Então, é muito importante a dica que eu vou trazer aqui agora, porque uma frequência vibracional para o alimento também é bacana. Porque o que eu não lembro, meu inconsciente vai me lembrar. Durante 21 dias, se eu repetir os hábitos saudáveis, em horários de preferência que sejam os mesmos, o meu inconsciente vai levar a gravar aquilo para mim e vai levar para o meu dia a dia. Então, para mim conseguir trabalhar minha mente magra, eu precisei de fazer alguns exercícios para que eu pudesse gravar no meu inconsciente uma forma saudável de eu não me enganar, porque eu esqueci. Porque, infelizmente, muitas vezes eu falo assim, mas para que eu peguei isso aqui? Eu não queria. Então, para mim tirar esse hábito das coisas que poderiam me engordar ou fazer mal, ou me colocar assim numa situação que depois eu falava, mas o porquê que eu fiz isso, né? Que a ansiedade gera isso. Eu precisei de gravar no meu inconsciente, na minha mente, métodos saudáveis. Então, eu tive isso e fui fazendo. Tinha o horário certo de fazer, para me poder ter essa facilidade, para que eu não escorregasse no déficit de atenção e alimentasse o que não podia. Isso é mente magra, né? É um programa de trabalhar a 21 mente. dias, em que dia após dia eu vou dar uma tarefa nova. A frequência vibracional. Tanto da mente quanto da low carb. Então, a gente vai falar hoje, por exemplo, primeiro dia, a gente vai falar das carnes e vai falar da mudança de mentalidade. Então, eu vou dar regrinhas, 21 regrinhas por 21 dias de cada um dos dois, para a gente poder ir fazendo essa mudança de mentalidade e ir lá no subconsciente mesmo. É mostrar para ele que aquilo que você gravou lá da infância mudou, eu não acredito mais, né? Não preciso mais de agir daquela forma, né? Porque às vezes ele grava um comportamento de uma professora da infância, ele grava um comportamento de um ídolo da TV da infância, né? Eu, por exemplo, queria ser paquita de qualquer jeito. Então, na minha infância, o chique era ser paquita. Eu era uma criança clarinha, de olho claro. Não, eu queria ser paquita. Eu era Xuxa. Não, quem não queria, né, estar naquela vibe, né, da Xuxa, das paquitas ali. Então, a gente ia mostrar realmente para o nosso subconsciente quem é que está no comando. Né? Toma a autorresponsabilidade, né? Toma a rédea da sua vida e faz tudo que precisa ser feito. Então, por isso que às vezes a gente precisa dessas ajudas, né? De profissionais que possam nos auxiliar. Recentemente eu fiz um estudo de coloração pessoal. E aí, nesse estudo, ele me mostrou que eu sou verão frio. Acho que é verão frio. E aí, essa tonalidade do laranja me favorece, o azul mais escuro, eu usava muito azul clarinho, muito rosinha. Então, a gente se entender e ver como que temos artifícios para poder melhorar a imagem, a autoconfiança. Porque se meu cabelo tá legal, eu tô mais feliz, né? Se eu tô mais feliz, eu vou poder fazer meu trabalho melhor e ajudar mais quem tá ali por perto. Como que você acha que essa imagem pessoal pode ajudar aí na autoestima? Olha, o que eu falo muito, já falava antes, depois de te conhecer e durante esses 3 anos, é sobre o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento, ele é uma palavra que abrange tudo na nossa vida. E a beleza também faz parte de autoconhecimento. Você conhecer o seu próprio rosto, você conhecer o seu formato de olho, a sua sobrancelha, a sua boca, seu queixo, cada parte do seu rosto. Conhecer também o seu corpo, ter uma noção de proporção, porque quando a gente fala de consultoria de imagem, de maquiagem, não existe um padrão de beleza. A beleza humana, ela transcende qualquer padrão. Mas, em termos de beleza, de estética, existem medidas matemáticas do belo. Essas medidas, elas foram descobertas por Leonardo da Vinci.
E elas são utilizadas até hoje na cirurgia plástica, na odontologia, na medicina em geral, né? Então, quer dizer que quem não tiver aquela medida matemática é feio? Não, todos somos belos. Mas a partir do momento que você tem uma noção da proporção matemática do belo, você começa a olhar para o seu corpo e falar assim, peraí, eu acho que eu tenho a perna muito longa ou muito curta, ou eu tenho uma cintura muito fina ou muito larga. Você tem um conhecimento de como utilizar, por exemplo, a moda, as roupas para valorizar a sua imagem, fazer com que sua imagem consiga levar para as pessoas a mensagem que você quer, né? Fazer com que você se olhe no espelho e fale assim, poxa, como eu sou maravilhosa. Fazer com que você tenha essa autoestima lá em cima, né? E aí você entende que os padrões que estão aí na mídia, eles são ridículos, eles são apenas comerciais, né? Então, o autoconhecimento é a palavra-chave. É a palavra-chave também da autoestima nessa questão, na questão de imagem. Então, é muito importante, quando eu falo nos cursos de automaquiagem, nas minhas lives, eu falo assim, gente, vocês têm que aprender a se olhar no espelho. A gente conversa com os outros, igual, por exemplo, vou conversar com você, eu te olho nos olhos. Mas quando que você olhou no espelho e viu o seu olho, viu a sua íris, o brilho do seu olhar no espelho? Quando que você fez isso? A gente não faz isso. Você já observou quantas cores tem dentro do seu olho? Né? O seu olho eu estou vendo daqui, sou míope, tá, gente? Estão olhando de longe, eu estou vendo aqui amarelo, marrom, verde. Quantas cores? Quais são os rajados do meu olho? Meu olho tem uma cor pura. Qual a cor da minha orla? Qual a cor da sua orla? Você sabe? Interessante. Você sabe? Me diga. Não, eu não é marrom. Assim. Eu tenho então, um castanho, claro. Eu sei a cor da minha orla, ela é verde. Eu olho ela, quando eu vou fazer maquiagem, eu olho a cor da minha orla, que é essa voltinha aqui, esse contorno da íris. Eu sei quais cores tem dentro do meu olho e eu sei quais as cores eu vou usar para que o meu olho fique de uma cor ou de outra cor. O seu olho também, Bruna, como ele tem várias cores, a cor que você utilizar na roupa, você vai mudar a cor do seu olho. E isso influencia na sua autoestima, isso influencia nas suas relações, isso influencia na imagem que você passa, na mensagem que você vai passar para as pessoas. Seja ela uma mensagem profissional, seja uma mensagem pessoal, né? E isso tudo vai te ajudar nessa busca, né? De estar sempre bem, com a alma leve, feliz. E ajuda também no envelhecimento, porque a partir do momento que você se vê todo santo dia, você vai ver cada ruga. Quando eu dou aula para as minhas alunas, muitas delas olham no espelho, e em vez delas criarem ali um momento de alegria, o primeiro momento delas é de tristeza. Elas falam assim, meu Deus, essa ruga, eu não vi. Meu Deus, olha só, estou toda enrugada, estou assim, estou manchada, estou assim. Gente, vocês não se olham no espelho, né? Então, você se olhando todos os dias, é muito mais fácil você aceitar o envelhecimento, porque você está vendo cada manchinha, cada marquinha, cada flacidez que vai surgindo, você não vai levar um susto um belo dia. E voltar o olhar para si mesmo faz parte também nesse processo do emagrecimento, é aquilo que eu falei lá no começo. Você tem que parar um minuto e se enxergar. Você tem que ter esse autoconhecimento. E você tem que ter autorresponsabilidade. Só você pode fazer isso por você, ninguém mais. E fé. E fé. Fé em Deus. Fé em Deus. Porque isso também é o que segura, né? Nossa. Eu falo que você tem que fé, ter. Porque a fé não é só em Deus, na espiritualidade, é na gente também. E quem nunca, né, não tá bem hoje... quando eu não tô bem, eu penso, meu Deus, como que eu posso trazer alguma coisa boa para quem tá aqui para mim? Porque o meu trabalho hoje, ele é muito mais do que de médico que vai passar uma dieta para a pessoa emagrecer, né? A medicina integrativa, ela abrange muito mais do que isso. Eu preciso entender como que tá a mente do meu paciente, quais são os problemas que eles estão passando. Por isso que hoje eu preciso ter uma equipe multi por trás, né? De ter profissionais que eu possa encaminhar esses pacientes para que sejam avaliados frequentemente. E porque eu sei o que eu passei, né, para a gente poder evoluir, né? A gente tem... Primeiro foi para coach de inteligência emocional, né? Dei uma mudada
A gente até conversou sobre isso no último episódio, que teve um momento que eu liguei para a Shirley, que é a terapeuta de inteligência emocional, e falei com ela, chorando, eu acho que ela falou, nem lembro direito. Eu não sei mais que música que eu gosto, não sei se eu gosto da Sandy, da Vanessa Camargo. Então a gente se perde em nós mesmos, porque às vezes a gente criou uma imagem pra gente mesmo, né? Eu brinco que às vezes eu criei uma imagem de a menininha, a princesinha, perfeitinha. E aí quando você vê que eu não preciso mais ser aquilo para ninguém, porque agora eu quero achar quem eu sou mesmo, né? Então, esse processo de terapia, acho que ajudam a gente muito nesse processo de se identificar, de saber quem que eu sou, o que que eu quero da vida, qual que é o meu objetivo, e aí vem o propósito, como que eu ajudo as pessoas. Fala um pouquinho pra gente de fé e espiritualidade, como que isso nos fortalece. Essa parte é uma parte muito linda, né, Bruna? E muito pura também. Porque a Bruna falou uma frase que eu falo muito. Não é só a fé em Deus, é a fé em mim também. Aquilo que eu posso fazer por mim mesma. Para que eu tenha a minha fé bem forte, eu preciso de entender o que se passa à minha volta. Eu preciso de me colocar num local onde eu não sou melhor do que ninguém, onde eu sou mais uma pessoa nesse universo, mas que eu sou única diante de Deus, que eu sou uma filha especial. Todos nós somos. Então, eu não posso me achar melhor do que ninguém a ponto de achar que eu não vou ter dificuldade na vida ou que eu não vou ter superações para que eu tenha que alcançar. E se eu hoje trabalho, e se eu hoje sou um exemplo, é porque eu superei. Superei com muito louvor. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu superei, porque eu posso ser um exemplo vivo. Então, a mensagem principal que eu posso deixar aqui hoje é o seguinte. Tudo aquilo que a gente estiver passando, tudo aquilo que estiver sendo difícil para você, levanta a cabeça para Deus e pede para que Ele te mostre qual é o propósito, o que Ele espera de você, o que essa superação vai refletir na sua vida, nas pessoas que convivem com você, na sua volta. Quem será você amanhã após ter superado todas essas dificuldades? O que você vai ter para levar? Será que aí a gente vai achar que o processo de dificuldade foi tão penoso assim? Então hoje, a minha fé a esse ponto. Deus é maravilhoso, gente, mas a gente precisa de ser maravilhoso para nós mesmos. Eu tenho que ser boa para mim, eu tenho que me amar. Eu não posso me vitimizar, eu não posso me culpar, eu não posso me responsabilizar por tudo e muito menos pelas coisas que acontecem à minha volta. Mas eu posso sim ser responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes. Eu posso sim reconhecer os meus erros e poder acertar, que é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente precisa de ter essa humildade dentro de nós mesmos para que a gente consiga alcançar uma vida plena, uma vida leve. Então, a fé não é só saber que tem um Deus por mim, não. É saber que eu tenho algo que me sustenta e que tem uma força dentro de mim que me move a ter as atitudes mais assertivas para me conseguir aquilo que eu quero. Porque para mim ter uma vida de leveza, de fluidez, essa beleza para refletir externamente, ela tem que estar na alma também. Aí a pessoa vai brilhar muito mais, né? Eu acho que é por aí, né, Bruna? É um aprendizado diário, né? A gente tem que se melhorar todo dia, porque ninguém nasceu sabendo, dificuldade todas nós vamos passar, e a gente tem que entender que cada degrauzinho desse processo, vamos amar o processo também, né? Então, até nas dificuldades, a gente tem que falar, cara, o que eu vou aprender com isso? Se isso tudo aconteceu, alguma coisa eu preciso aprender para eu não errar de novo, né? Então, são processos que a gente vai passar. E eu falo muito na parte do emagrecimento, é isso. Eu vou ter dias que eu não quero fazer dieta, todo mundo tem, mas que no dia seguinte eu falo autorresponsabilidade. É o que eu fizer é que vai me trazer o resultado. O processo acontece exatamente por isso. Se hoje a Bruna, essa profissional maravilhosa no emagrecimento, olha a superação que ela teve com ela mesma, olha o exemplo, olha a vivência
né? Ela não ficou ali olhando para o espelho, se martirizando, se culpando. Ela falou, vou tomar uma atitude. Ela buscou a força em Deus, ela buscou a força dentro dela mesma para mudar as histórias, para poder mudar as atitudes. E hoje está aqui como exemplo, ensinando para todas nós e para todos vocês que estão tendo o privilégio de estar ouvindo também, né? De conviver com a Bruna, porque o exemplo dela é maravilhoso. Porque tudo aquilo que você fala, eu tenho essa dificuldade, ela fala, eu sei. Eu passei por isso. É lindo, gente. Superação também. É lindo. Eu já passei por isso, posso ser um exemplo. Eu passei, estudei, treinei, porque eu falo que é isso, gente. Né? Na vida, qualquer dificuldade que você tenha, estuda e treina. Estudo e treino. E aceita com amor, porque Deus tem um processo para cada um. E esse processo, gente, ele é lindo, porque é Ele que nos forma, quem a gente é. Hoje eu não trocaria nada da minha vida, nenhuma das dificuldades, nenhuma das lágrimas, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Verdade. Ó, estamos batendo quase 1 hora aí, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Vamos falar um livro preferido da Ale? Nossa senhora, eu sou péssima de livro, gente. Eu vou falar o meu. Então vai, manda Pode ver. ser o meu. Ultimamente, o livro preferido é o meu, gente. E-book de técnicas de maquiagem profissional e automaquiagem. Livro de cabeceira. A gente precisa aprender mesmo. Precisa. Eu mesmo já pedi algumas aulas várias vezes. Ainda não veio essa aula, viu, gente? Vamos cobrar. Porque ela dá para todo mundo junto. Olha que legal. Eu estou na minha cabeceira com um livro sobre a sabedoria. É um livro que deve ter aproximadamente uns 300 conselhos sobre sabedoria e que a gente encontra no supermercado, na livraria, fácil. Eu não sei o autor, é um autor só, mas é maravilhoso. Sabedoria, acho que todo mundo precisa, né? Um pouquinho de sabedoria. E filme? Filme inspirador. Nossa, eu tenho vários que eu amo, mas vamos colocar um aí que eu assisto 1 milhão de vezes. Uma Linda Mulher, só para ver os looks maravilhosos que ela coloca e a atuação fantástica. E a minha filhotinha é a cara da Julia Roberts. A Julinha é a cara da Júlia. Que legal. Adoro. Né? Você, conta pra gente um filme inspirador. Ela falou tudo, né? São vários, né, gente? Mãos Talentosas. Mãos Talentosas relata um menino que tinha muita dificuldade financeira também para estudar. A mãe dele era analfabeta e ela tinha que criar 2 filhos e ela queria que ele fosse um médico. E no processo dele, era muito difícil ele ter acesso a tudo, tinha uma bolsa numa escola e a vida dele mudou o dia que ele encontrou uma obsidiana negra, que é um cristal, que é uma pedra que transforma a vida. As pessoas que têm o privilégio de segurar essa pedra nas mãos, elas podem ter a oportunidade de transformar a vida também, porque ela anula todos os males, ela anula as cargas negativas, hereditárias, kármicas, é muito show. E nesse filme, quando ele pegou essa pedra, a história dele mudou. Ele conseguiu tudo aquilo que ele queria. A mãe dele no processo também, muito linda, ela correu atrás, igual eu com a Bruna, né, que eu precisava de emagrecer, ela correu atrás, ela alfabetizou, ela criou os filhos, e ele foi o maior cirurgião neurológico que teve. É um filme maravilhoso, é um filme que os coaches indicam, e eu amo por causa do lado espiritual, né? Eu sou muito ligada nos cristais, já me apelidaram da louca dos cristais, porque eles transformam os ambientes, eles emanam energias de cura, né? E as vibrações são sensacionais. Eu indico também, eu tô lendo, acho que pela 3ª vez, da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, ele é bem complexo, então, por isso que eu já estou na 3ª vez, que eu tenho alguns momentos que eu preciso entender, e a culpa materna, que sempre foi um bicho de 7 cabeças para mim, vocês que me acompanham sabem, e ele me ajuda muito com isso, a gente entender que a gente não tem que ser perfeito, que a gente vai ser imperfeito mesmo, né? E é nisso que é a beleza de cada um, porque cada um é único. Então, todo mundo vai ter suas dificuldades, vai ter seus erros, seus acertos, que a gente aprenda com os erros para que da próxima seja um acerto, né? Porque eu gosto muito do Napoleão Hill também, muito bom. E ele fala que o sucesso, o fracasso é a semente de um sucesso ainda maior. Essa frase é muito impactante para mim, sabe? Porque em vários momentos, aquele momento você fala, poxa, eu tô na lama aqui,
olha e fala, não, para tudo, desiste, né? E eu falava assim, não, desistir não é uma opção. Não é uma opção, e eu falo isso para os meus pacientes. Então, se você quer mesmo emagrecer, independente do que você queira, assim, sabe? Não é uma opção desistir, vai até você conseguir. Às vezes a gente precisa parar, chorar um pouquinho, dar uma respirada, mas vai, continua, que vai dar certo. E falando do filme, né? Também tem um filme muito inspirador para mim, que é da Disney. Eu sou Disney maníaca, né? Para quem não sabe, Divertidamente. Então, o Divertidamente, ele mostra cada detalhe das principais emoções. Eu já vi com a minha filha. Então, ela fala da alegria, da raiva, do nojo, da tristeza. E a personagenzinha da tristeza, gente, é interessantíssimo. Para quem não viu ainda, quando ela encosta em qualquer coisa, o negócio desanda, assim, sabe? Sabe o que é lindo, Bruna? Divertidamente. A mente está aí. É tudo aquilo que a mente alcança e pode alcançar, né? Então, é um filme que mostra as estratégias do que eu quero e do que eu não quero. E como não receber aquilo que eu não quero, né? E toda vez que me bate aquela tristeza, assim, sabe? Às vezes até sem motivo eu penso, sai daqui, tristeza, agora eu não quero você aqui comigo não, e vem a alegria. É um filme que a alegria é a principal da história, sabe? Então, é isso, a gente se controlar o tempo inteiro e buscar para perto de você o que você quer de verdade. E vamos falar de um alimento preferido ou mais frequente agora, porque preferido antes da dieta e o que você mais consome agora, conta um pouquinho. Apesar de eu amar o açúcar e lutar contra ele, o meu alimento preferido é low carb. É frango com quiabo. Eu amo. Se não tiver frango com quiabo lá em casa, aos sábados não é fim de semana. E você? Eu andei adaptando a dieta low carb também lá em casa. Não teve outro jeito, né, gente? E o que eu mais gostava era pão, que a Bruna olhava para mim assim, horrorizava. Tô conseguindo substituir o pão por alguns alimentos low carb e o pão de sal. Agora ele entra uma vez por semana e olha lá. O meu era o brigadeiro, gente. Eu era a louca do brigadeiro, de descer, fazer panela mesmo. E eu entendi que hoje, se eu quiser, eu posso fazer. Tenho as opções low carb. Eu deixo sempre um doce de leitezinho lá no congelador, 0 açúcar. E entender que, às vezes, ontem eu comi, né? Ontem foi meu aniversário. Aí eu comi um brigadeiro. Beleza. Então, é entender que pode. E o que eu mais como nessa vida é carne. Porque carne é proteína, é saciedade, é músculo, é tudo o que eu busco. Então, hoje é carne de todos os jeitos, todos os tipos, com muito queijo de preferência, que é tudo low carb. E a gente vai direto pro músculo. Isso aí.